cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa canção fala sobre batalhas que nós passamos e como o Senhor luta por nós. Você crê nisso? Amém? Então adore o Senhor com a gente. Nós dizemos essas palavras, Senhor, que Tu és poderoso. Nunca falhas, Senhor. Deus presente e a nossa fortaleza, a nossa confiança. Vamos comparar as palmas, amém? Poderoso.
meu exemplo, sejam imitadores meus, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Aqui, de cara, nós vemos a necessidade de seguir um exemplo, nós vemos também a regra, o padrão, o modelo oferecido e o que está sendo apresentado para ser copiado aqui. Só nesse versículo já poderíamos tirar uma mensagem completa, mas eu quero expandir um pouco mais essa mensagem. Por si só, o texto já é bem claro, é fácil de entender e receber para a gente. Nós precisamos sim seguir aqueles que talvez têm mais experiência, são mais sábios do que nós, pela sabedoria que vem por experiência, vem pelas lutas, pelas batalhas, as dificuldades. Foi assim que o Senhor criou então a igreja, ok? Os discípulos que o seguiram, os apóstolos se tornaram modelos para aqueles que viriam depois, passando as regras, a iniciativa de como seguir o Senhor de maneira que o agradasse, para que na igreja que começava, aquela igreja bebezinha, eles pudessem ver que havia uma continuidade dos ensinamentos de Jesus Cristo para aqueles que viriam até chegar aos dias de hoje também. Quando uma pessoa convida outros a se tornarem imitadores delas mesmas, isso parece estranho. Eu lembro, desde as primeiras vezes que li esse texto aqui, escutar ele falando, sejam meus imitadores. Por si só, isso sou estranho demais, é até meio metido. Pode me copiar, eu sou o modelo perfeito para você. Sigam o exemplo que eu deixo para vocês. Mas eu gostaria de te convidar a ver nessas palavras, palavras humildes, palavras sinceras e até palavras corajosas que devemos copiar, devemos aplicar em nossas vidas assim. E eu creio que o modelo que Paulo deixa aqui, o exemplo que ele deixa, parte dessa preocupação que ele tem com a igreja que precisa aprender. Não está aqui um homem seguro demais ou convicto de quem ele era e da sua importância, mas está aqui um homem dizendo, existe uma multidão de pessoas que precisam aprender de alguém e eu preciso ser esse modelo. Aí é que a gente aplica para a realidade do mundo, que sempre é essa. Olha, deixa-me viver a minha vida, deixa que outros sejam um exemplo a seguir. A gente vê o erro acontecendo, como falhamos como pais de ser um modelo para os nossos filhos. A gente deixa, não, lá na igreja tem muita gente que você pode seguir. Veja o seu amigo, ele é fiel, veja o pai de fulano, de cicrano. Os nossos amigos precisam olhar na gente, que tem intimidade, tem comunhão, mas a gente sempre oferece outros para ser um modelo. A preocupação é que outros façam e não tanto eu. Mas aqui está Paulo dizendo, não é ninguém mais que vai apresentar esse modelo aos que precisam aprender. Eu serei o modelo. Então olhem para mim, sigam o modelo, aprendam de mim. Eu tenho a coragem de me colocar nesta posição, deixar que o foco esteja sobre mim. Todo mundo tem a tendência, pelo menos a maioria, tem a tendência de querer esconder ali do foco, da luz, e procurar então não chamar muita atenção, especialmente em questões espirituais, onde a cobrança será maior. Inclusive a própria palavra fala, aqui muito se dá, muito se requer. Não é uma posição confortável, não é uma posição segura, não é uma posição fácil de estar. Dizer, Deus me deu muito, olhe para mim, e se eu falhar, eu terei que prestar contas a Deus, porque diversos olhos estão voltados para mim nesse momento. Então, pense dessa maneira. Aqui está Paulo falando para mim e para você o modelo que precisamos encontrar nele. Paulo não está mais entre nós hoje. Quem é que precisa estar tomando a sua posição? Quais são aqueles que precisam tomar o seu lugar? Colocar-se como modelos a uma nova geração que precisa aprender do Senhor e precisa viver como cristãos nesse mundo que se encontra cada vez mais vazio de Deus. Ele estava altruisticamente, sem interesse próprio, preocupado com o bem-estar da igreja para o qual ele havia sido enviado. Ele estava preocupado em lhes ensinar a pensar, a agir, a se guiar de maneira que glorificasse a Deus
e que estivesse ajudando-os a abandonar cada vez mais os princípios que haviam aprendido no passado. A pessoa que se esquece de si mesma terá a coragem, ou tem a coragem de fazer o que Paulo fez aqui, de colocar-se distante da timidez que nos permite estar escondidos. Eu creio que hoje em dia muita gente escolhe se esconder dentro de igrejas. Quando você não é parte do ministrar, da comunhão, do ajudar alguém, do estar exposto, quando você simplesmente vem e você participa da adoração e corre logo em seguida, parece que você consegue se esconder no meio disso tudo aí. Quando você é parte de um grupo extenso, onde praticamente ninguém conhece o seu nome, você não faz questão de conhecer o nome de ninguém, mas está escondido numa religiosidade pessoal, ou no cristianismo pessoal, o que acontece é que você também não se expõe, você não se coloca como modelo, e tampouco você se coloca na posição ameaçadora de deixar-se encontrar erros na sua pessoa. Paulo não fez isso. Paulo lhe disse: olha, podem olhar para mim, aqui eu estou, peito aberto, pronto a receber os ataques, as setas, as ameaças, os olhares negativos, os olhares positivos, de ser questionado, de ser analisado, de ser colocado na balança. Essa é a posição em que ele se encontrou, e é essa a posição onde precisamos nos encontrar também, se é para seguir um exemplo de cristãos, o modelo de um verdadeiro cristão. E é isso que Paulo ele mostra aqui. Ele não está preocupando-se tanto com si mesmo, porque para ele, eu quero que você entenda isso, seria mais conveniente se esconder do que propriamente apresentar-se para que o mundo o observasse assim. O que é que a Bíblia nos fala então sobre o imitar? O que na vida entendemos, na vida cristã entendemos sobre o imitar? A primeira coisa que percebemos e que entendemos e somos relembrados é que todos nós somos imitadores por natureza. Nós já crescemos aprendendo a copiar o exemplo deixado adiante, mas não é um copiar cego, vazio, sem compreensão, mas é um processo de aprendizado, a imitação por observação, por compreensão, por assimilação, por aplicação daquilo que foi aprendido. Nós vamos procurar bons exemplos, e se não procuramos bons exemplos, acabamos encontrando maus exemplos para seguir. É assim que crianças, desde cedo, elas aprendem a copiar os seus pais. Se os pais não estão presentes, os amigos vão ser os exemplos. Se não encontram bons amigos, maus amigos serão os seus exemplos a seguir. Mateus 23, versículos 1 a 7, nos fala o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Aqui estão os líderes da lei se oferecendo como pessoas importantes, mas aqui está ao mesmo tempo o Senhor falando para eles: escolham o modelo a ser seguido. Não é sempre, e eu posso até dizer, raramente, aqueles que mais brilham são os que devem ser imitados. Estavam ali os líderes brilhando demais, os mestres, os fariseus, os mestres da lei, brilhavam, eram importantes, andavam com roupas elegantes, bonitas, eles brilhavam muito, mas na verdade o Senhor dizia, são sepulcros caiados, eles escondem podridão dentro deles mesmos. Ali estava Jesus dizendo: tenham cuidado, as palavras são bonitas, mas o exemplo, o que contém em si mesmo, é perigoso e prejudicial. Versículo 5 fala: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. Aparecer é bom,
Mas é aparecer como muitas estrelas hoje em dia, eles não gostam dessa história de paparazzi, né? Eles não gostam que tirem as fotos, de que mostrem aqueles momentos onde estão sem maquiagem, estão mal arrumados, que mostrem a intimidade da família, que mostrem as partes mais, que gostariam que fossem mais privadas. Os momentos onde falham, querem que fiquem escondidos. Eles gostam de aparecer naquele momento quando estão andando no tapete vermelho, estão aparecendo, estão brilhando, estão com vestidos novos, estão com roupas bonitas. É nesses momentos que gostam de aparecer. Mas porque essas são as pessoas que o mundo gosta de copiar, de imitar, de colocar os seus cartazes nas paredes, de estar procurando conhecer cada vez mais. Porque não são aquelas pessoas que têm modelo de vida, exemplo de vida, que mostram conduta exemplar. O mundo gosta de brilho, mas está Jesus aqui dizendo: não é o brilho que devemos procurar. Não copiem o exemplo deixado. Não acreditem somente nas palavras. Procurem ver o que os seus corações carregam, o que está no seu interior. Cristianismo, ele pode apresentar muita coisa, e eu falo demais para os irmãos. A gente não pode engolir qualquer coisa. Qualquer um pode dizer glória a Deus e aleluia. Qualquer um pode levantar as suas mãos. Qualquer um pode ficar pulando de alegria, fazendo coisas ali para mostrar que é muito espiritual, mas o que vai mostrar o nosso relacionamento com Deus não são palavras, não são mãos levantadas, não é uma atitude exterior, é o que está lá dentro, é a maneira que eu me conduzo, é quando eu estou no trabalho, que eu sou honesto, é quando eu estou com os meus filhos, que eu lhes dou atenção, que eu lhes dou exemplo, que eu mostro quem Jesus Cristo é naquele momento quando eu estou simplesmente dirigindo e que vou ter que me conduzir como um verdadeiro cristão, é naquele momento quando eu penso que ninguém vai estar me vendo, eu tenho que ser um cristão ali, porque é naquele momento exato que às vezes vão descobrir se eu estou sendo um verdadeiro cristão ou não. E mesmo que não sejam pessoas, a palavra do Senhor diz que existe uma grande nuvem de testemunhos ao nosso redor. A palavra fala que existem demônios ao nosso redor que também estão prontas para nos questionar, para apontar contra as nossas vidas, para nos prejudicar. Se é para sermos cristãos, é com olhares ou não, mas o modelo precisa ser seguido. O modelo de que viver Cristo não é procurar o brilho, é deixar as marcas de Jesus Cristo por onde passarmos. As pessoas têm que sentir o cheiro, o perfume de Jesus quando passarmos. Elas têm que ouvir as palavras de Jesus quando falamos. Elas têm que sentir o toque de Jesus quando abraçamos, quando conversamos. Nós temos que mostrar este modelo precioso de quem Jesus Cristo é. Então o modelo vai vir em nós. As pessoas estão olhando para mim, para você, para ver o que é ser um verdadeiro cristão. A imitação, na sua maior parte, ela é inconsciente. Uma criança, ela já aprende a imitar os seus pais desde cedo, desde bebezinho. Ela olha para o mover dos lábios, ela escuta a entonação da voz, ela vê a dicção como é, ela aprende pelos gestos, pela atitude, ela já aprende desde nova, ela já é programada pelo Senhor para fazer isto. E a gente cresce aprendendo a imitar, e a gente continua carregando isso na nossa vida. Quando você aprende a fazer uma nova receita, hoje em dia a coisa mais fácil, você vai na internet, vê lá, mas você está imitando alguém que seguiu aquele caminho antes de você. Quando você quer aprender um instrumento, como estava conversando há pouco tempo atrás, hoje em dia você pode olhar na internet, ou você vai ver com um professor, e você aprende com aquela pessoa aquilo que vai servir de modelo para você, para que você possa crescer, você possa amadurecer numa nova tarefa. Cristianismo é a mesma coisa. Cristianismo não está vazio de relacionamento. Cristianismo não é uma teoria, uma filosofia, não são meramente palavras de um livro. Cristianismo é vida aplicada no dia a dia. O que interessa não é mera religiosidade.
Jesus não veio para criar uma religião, Ele não veio para fundar uma igreja, Ele não veio para colocar pessoas para que carregassem meramente o nome ali. Jesus Cristo veio criar relacionamento entre nós que carecemos de Deus, precisamos de Deus, que estamos sedentos de um Pai celestial, de um relacionamento com alguém que nos ama, não pelo que podemos oferecer em dinheiro, em obras ou o que for, mas porque Ele nos ama ao ponto de dar a sua vida por nós. Aqui está o Senhor criando relacionamento, e esse relacionamento é o mesmo daquele de pais para com filhos, que mostra exemplo, que mostra conduta, que mostra como andarmos e aprendermos e aperfeiçoarmos e amadurecermos. Isso aqui não é meramente copiar. Já desde pequeno, olha, eu estou na igreja desde novo, e eu aprendi a diferenciar, na maior parte, tem coisa que é mais difícil, mas aprendi a diferenciar um cristão de aparência, e geralmente quando eu olho uma pessoa muito metida espiritual, para mim, geralmente tem coisa errada por trás, tem alguma coisa que está cheirando mal. Um cristão natural, espontâneo, ele vive a sua vida sem preocupar-se que as pessoas vejam que ele é importante, que ele é maduro espiritualmente. A sua palavra, a sua maneira de falar não muda de acordo com as circunstâncias. Porque está na igreja ele fala mais grosso, porque está lá em casa ele fala mais fino, que a mulher que fala mais forte, né? Não, ele é cristão onde estiver, do mesmo jeito, a sua voz é a mesma, a sua conduta é a mesma, o seu relacionamento é o mesmo, baseado firmemente no modelo que vemos em Cristo, no modelo que aprendemos de outros cristãos maduros na palavra. Aí que nós entramos em outro lado. Se todos nós somos imitadores por natureza, a palavra do Senhor fala que todos nós precisamos escolher modelos. Por quê? Ou vamos ter o erro, cair no erro de aprender por conta própria, se é que vamos aprender, ou vamos aprender exemplos errados para copiar, para imitar, ou então nós vamos seguir modelos certos, que vão nos levar às circunstâncias e resultados positivos na nossa vida. O primeiro e maior modelo de todos que precisamos ter em nossa vida é o próprio Senhor Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 5, versículo 48, perfeitos como nosso Pai Celeste é o que precisamos ser. O Senhor, o nosso Deus, nos chama a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Amém. Cristo também é o nosso grande exemplo, nosso grande modelo. 1 Pedro 2, versículo 21 nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus apontou, como falamos antes, para aqueles líderes da lei que estavam dizendo: olha, sigam as nossas palavras, mas não sigam o nosso exemplo. E aqui está Jesus, que desde a sua caminhada até a sua morte, ele estava ensinando os seus discípulos como deveriam copiar suas ações, que tinham como intuito, propósito, levar outras vidas à presença de Deus. O cristão que não segue esse modelo, ele está falhando em absoluto. Seguir Cristo, seguir o seu exemplo, levar vidas ao Senhor é a nossa obrigação, é importantíssimo para que estejamos num lugar saudável no nosso relacionamento com Deus. Existe assim um grande espaço para sermos influenciados também por homens, por mulheres que temos ao nosso redor. Afinal de contas, o Senhor mesmo levantou um Paulo, ele levantou os apóstolos, ele levantou os patriarcas, que até hoje continuam sendo modelos para a nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar pessoas que poderão ser um exemplo de vida para você. Algumas pessoas elas vão estar ali simplesmente por questão das circunstâncias, pessoas que passaram por situações difíceis, tentações semelhantes às nossas, por lutas semelhantes às nossas. Eles vão poder nos dar o modelo de como podemos enfrentar as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, os mesmos problemas
como podemos nos levantar do buraco onde nós estávamos e podemos nos colocar numa posição segura na presença do Senhor. Pessoas que receberam o perdão de Deus vão poder oferecer também a mesma palavra de esperança de como o Senhor perdoa o que uma vez havia pecado, Ele purifica aquele que uma vez era sujo, Ele levanta aquele que uma vez estava jogado nas trevas. O Senhor Jesus está dizendo: você não precisa viver na opressão do pecado, nas garras do inimigo, você não precisa ser um escravo das trevas, você pode viver a luz. E quem é que Jesus usa para oferecer esse exemplo? Esse modelo é o testemunho de vidas que experimentaram isso, que estão conosco também. É por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, é importante que você abra a sua boca, que você leve outros a entenderem que você nunca foi. Você não foi por toda a vida a pessoa perfeita, que anda na pontinha dos pés quase flutuando. Não, você era pecador, você era frágil, você era fraco, você ainda hoje precisa da graça, da misericórdia, do cuidado de Jesus Cristo. O mundo hoje tem muito medo de mostrar que nós somos frágeis, que precisamos de oração, que precisamos de graça, da graça de Deus, mas começando de mim, se estendendo a você. O mundo precisa escutar da sua boca, que se não for pela misericórdia do Senhor, nós já haveríamos sido consumidos, mas as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, manhã após manhã, elas se renovam sobre a nossa vida. Então não tenha medo de mostrar ao mundo que você é fraco, você é pecador, você precisa da graça de Deus, e é pela sua misericórdia que nós podemos dar testemunho ao mundo de que o amor do Senhor pode transformar a todos. Aqui está um modelo bem pessoal, que vem pelas circunstâncias. Vão ajudar o caído, o perdido, o pecador, aquele que se acha sem possibilidade de resgate, de salvação. É olhando para mim e para você. Ele vai perceber que Jesus está pronto a abraçar a todos, independente do passado. Ele está pronto a amar e restaurar. Se você passou por circunstâncias difíceis, se você ainda hoje passa por dificuldades, se você ainda hoje luta, se você ainda hoje batalha, se ainda hoje você se esforça, se ainda hoje você sente que o seu cristianismo é quase uma arrastar-se para superar as garras das trevas que querem te puxar para trás, declare isso ao mundo, que é em Jesus Cristo que você tem a sua vitória. O mundo não está precisando de super-homens, super-heróis. O mundo está precisando de pessoas sinceras, transparentes, que mostrem que é Jesus Cristo que é a nossa força, que é Jesus Cristo que é o nosso poder, que é Jesus Cristo que é a nossa santidade. É por conhecimento pessoal de vidas que nós podemos encontrar melhores exemplos para as nossas vidas, mas aí é que se estende o cuidado, que é justamente aqueles que estão mais próximos de você, que vão ser mais marcados por você, ou que talvez vão marcar mais você, mesmo na sua caminhada dia após dia. É por isso que a palavra fala que nós não podemos nos sentar na roda dos escarnecedores. O que a palavra quer dizer com isso? Se eu me deixo envolver com aqueles que estão me levando para o buraco, o que vai acontecer comigo? É praticamente impossível resistir à influência daqueles que estão ao meu redor. Eu posso influenciar os outros, se estou levando-os para fora daquela roda. Eu preciso ser uma influência para outros, eu preciso marcar, mas não é levando para circunstâncias onde a palavra do Senhor, como Jesus Cristo mesmo disse, olha, que nós não podemos tentar ao Senhor o nosso Deus. Não é tentando o Senhor o nosso Deus que nós vamos influenciar a outros, mas é permitindo que em circunstâncias e momentos onde nós podemos ministrar a eles, que o Senhor faça essa obra nos seus corações também. Existem características especiais que vão servir de modelo para outros. Existem pessoas que têm maior afinidade com você. Escolha ver nessas pessoas um modelo para a sua vida. Escolha ser um modelo para essas pessoas também. Mas por amor de Deus, não entregue para outras pessoas. Escute bem.
por amor de Deus, não entregue para outras pessoas a responsabilidade de ser um modelo. A igreja está cheia, entupida de gente que não quer ter responsabilidade espiritual. Viver o cristianismo sem compromisso é facílimo. Sem relacionamento, ninguém vai te questionar, ninguém vai te colocar contra a parede. Você não vai ter que engolir seco, você não vai ter que passar por momentos que você tem que perdoar, você não vai ter que passar por momentos onde você vai ter que se mostrar mais exemplo de Cristo do que a sua carne quer que você seja. É quando você passa por relacionamentos que você mostra o modelo do Senhor Jesus Cristo. Jesus não nos enviou para dentro de casa para viver escondido. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai lá no trabalho, vai lá na igreja, vai lá nos seus amigos, é no meio daqueles que precisam ver o modelo que há em nós. Mas não vai ser o pastor, o missionário, a missionária, não vai ser a irmã abençoada. Aquela irmã é o modelo de Cristo Jesus. Olha para ela, é você. Tenha coragem de se levantar e dizer: olhem para mim. Eu posso não ser o melhor dos cristãos, mas eu estou tentando, eu estou fazendo o meu esforço. Olhem para mim. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar para transformar vidas, se você ainda tiver a coragem de se expor para que as pessoas sejam transformadas através de você. Todos devemos então liderar, por exemplo. Essa tarefa não foi dada, talvez só os bebezinhos é que só podem aprender, não tem como ensinar, mas todos temos a obrigação de liderar, por exemplo. Eu aprendi uma coisinha, ensine a outro como andar com Jesus Cristo, e simular aquilo que você aprendeu. Você aprendeu algo novo, mostre aquilo de novo que Jesus mostrou para você, e assim juntos nós vamos ajudar a transformar um mundo que vive em trevas. O valor especial de Paulo está na sua vida completa, no seu caráter, na sua pessoa, que se joga ao ministério de ser um cristão. Não é o que ele faz em partes, não é o que ele vive aqui e deixa de fazer em outro lugar, mas completamente ele se joga a essa missão de ser um servo, um instrumento do Senhor. É aí que nós lemos Filipenses 3, versículos 18 a 19, que falam e mostram como a sua religiosidade não era uma religiosidade fria, superficial, mas era algo vivido na liberdade do Espírito, pois já, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Será que isso não se aplica também à igreja de hoje? Quantos será que não tem envergonhado o nome do Senhor, vivendo pelas coisas terrenas? É o poder, é a riqueza, é o superficial, é o nome, são os títulos, e não vida com Jesus Cristo. Aqui está Paulo falando: olha, abandona tudo isso. Eu já lhes disse e repito com lágrimas que estes se tornaram inimigos da cruz. Poxa vida, viver um cristianismo superficial, ligado às coisas da terra, é ser inimigo da cruz. Você já percebeu isso? Então, se a gente for olhar, vamos colocar ali, não são somente os líderes de igrejas que estão preocupados somente com o poder, que estão fazendo guerra bélica na internet, um combatendo o outro para estar na posição mais importante, como líderes religiosos no Brasil, nos Estados Unidos. Esses, com certeza, mas é o cristão. Todo cristão que está mais preocupado com as coisas da terra, será que não estão sendo inimigos da cruz de Cristo? Com a sua conduta superficial, preocupados mais com o estômago, com a barriga, com o que o mundo pode oferecer, do que engrandecer o nome de Jesus Cristo? Algo sério para guardarmos no nosso coração.
E aí que nós percebemos o que ele fala em Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidadania, por amor de Deus, entenda, a nossa cidadania, meus irmãos, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se somos cristãos, a nossa cidadania está nos céus. Se somos cidadãos dos céus, nós vamos ver o nosso exemplo de outros cidadãos dos céus. Não olhe para aquele empresário famoso lá na internet, não olhe para aquela artista bonita lá na internet, não olhe para aquela atriz de novela lá brasileira, não olhe para o político que já conseguiu o controle sobre a grande parte da máfia brasileira, não olhe para esses como modelo a ser seguido, não olhe sequer para aquela boa pessoa. Se não está ligado a Cristo, se não vive por Cristo Jesus, está vazio de vida, de acordo com o que a Bíblia fala, não tem vida em si. A palavra fala que ele ou ela já está morto ou morta nos seus delitos, é a Bíblia, não sou eu, delitos e pecados. Se é assim, olhe para irmãos em Cristo, que estão tomando a sua cruz dia após dia, morrendo para o velho homem, para a velha mulher e seguindo o modelo de Cristo, que também tomou a sua cruz, não porque merecia, mas porque queria nos salvar, nos redimir, nos resgatar. Para concluir, a nossa imitação precisa ser proveitosa. É por isso que 1 Coríntios 11, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui está uma escolha daquele que vai ser o modelo. A imitação que vai ser proveitosa é aquilo que nos leva mais próximos daquele que é o modelo perfeito. Lá no início da criação, Deus disse: façamos o homem, façamos a mulher, a nossa imagem e semelhança. O homem caiu, o homem pecou, manchou a imagem perfeita de Deus em nossas vidas. É por isso que a Bíblia fala que não existe homem bom, não existe mulher boa. Pode fazer a caridade que for, de acordo com a palavra, está podre na morte dos seus pecados. Mas no sangue de Jesus Cristo, o perdão que Ele nos ofereceu, o que acontece? Nós temos a imagem de Cristo Jesus, a imagem de Deus restaurada em nossa vida. Aí é que você precisa escolher bons modelos que te levem. Precisa ser proveitosa a sua imitação. Imitar o que não é suficiente não vai te levar mais próximo de Deus. Você precisa ter proveito da sua imitação. Não há armadilha mais fascinante do que você imitar, inclusive as fraquezas dos seus grandes homens e mulheres. Se eles falharam, por que não posso falhar também? Se erraram, por que não posso errar também? Mas aqui está o homem perfeito, que nunca vai nos oferecer a possibilidade de copiar o errado. Se olhamos para Cristo Jesus, nós vemos ali, sempre vamos ver no espelho o que há de mal e de ruim em nós. Eu quero que você entenda isso muito bem. Como cristão, cada vez que você olha para o espelho e vê Cristo Jesus, o modelo perfeito, você vai ver em si mesmo sempre as falhas que te trazem vergonha, os erros que te trazem vergonha, os pecados que precisam ser abandonados. Como cristãos, essa nossa caminhada vai continuar sempre olhando e dizendo: eu preciso mudar, olhando e dizendo: eu preciso matar o meu velho homem, matar a minha velha pessoa. Você sempre vai descobrir algo novo a mudar. Se você não está nesse processo, mude agora. É porque você não está sendo imitador de Cristo. Se você não está melhorando, hoje você não é melhor do que ontem, é porque você não está cumprindo fielmente o seu compromisso de ser um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus. É aí que eu quero concluir com essas palavras. Será que você pode dizer, como Paulo disse, será que vamos ter a coragem, a ousadia de falar como Paulo falou? Serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje, eu fiz o propósito de falar isso antes, não é por medidez, não é me fazendo mais especial do que ninguém, mas eu fiz esse propósito quando assumi o ministério,
de permitir que pessoas olhassem para mim e vissem um modelo. E eu já fiz essa oração diante do Senhor: Senhor, eu prefiro morrer do que envergonhar o nome de Cristo. Isso não quer dizer que eu sou perfeito ou que nunca vou falhar, mas eu peço misericórdia a Deus que eu não venha envergonhar. Não é por mim, é pelo nome de Jesus Cristo. Será que você também pode tomar esse passo hoje à noite e dizer: Senhor, eu quero falar ao mundo, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. O modelo não sou eu, é Cristo Jesus, mas juntos nós precisamos mostrar ao mundo que está morrendo hoje, que é nele que está o nosso exemplo, e que eles pelo menos podem descobrir um pouquinho mais de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Tenha coragem de fazer. Chegou a hora da gente parar de ficar se escondendo por trás das multidões, se escondendo por trás das circunstâncias, se escondendo por trás das preocupações do dia a dia, se escondendo por trás da correria deste mundo. Sai de trás das cortinas, apareça ali no palco desta vida e diga: olhem para mim, porque eu estou imitando a Cristo Jesus na minha vida. Amém. Glória a Jesus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes